com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Hebreus capítulo 3, versículos do 7 ao 19. É uma palavra de Deus para cada um de nós nesta manhã. Por isso é também uma palavra de Deus para você. Resposta do Senhor para a sua oração. Uma orientação do Espírito Santo para a sua vida. O rumo que nós devemos seguir neste dia de hoje e a partir deste dia, para o resto da nossa vida. Então você que até abriu esse canal, abriu-se a esse momento, pedindo ao Senhor que falasse com você, prepare o seu coração para isso. Escute com amor a palavra de Deus, que diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso irritei-me com essa geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornando-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa constância inicial. Isto enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião. Ora, quem são os que se rebelaram depois de terem ouvido a sua voz? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E quais são aqueles com os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que cometeram pecado e cujos cadáveres caíram no deserto? E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu repouso? Não foi para aqueles que não quiseram obedecer? Assim vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Por isso, não é como diz qualquer um. É como diz o Espírito Santo. O Espírito Santo continua a fazer ecoar esta palavra no meu coração, no seu coração, no coração de cada um de nós. Qual é a palavra do Espírito Santo para nós nesse dia? É essa: hoje. Porque Deus está sempre no hoje. Para o Senhor não existe passado e não existe futuro. Para Deus todos os dias são hoje, porque o que é a eternidade senão o hoje eterno? Então, nesse dia em que se diz hoje, se ouvirdes a voz de Deus, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações,
como na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso irritei-me com essa geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Olha que interessante. Às vezes a gente pensa que a ira de Deus é um castigo, é uma punição que Deus dá. Gente, a ira de Deus é quando Deus deixa a pessoa fazer o que quer. O pior castigo que um pai poderia dar ao seu filho é deixar ele fazer o que quer, em vez de acompanhá-lo para que ele faça o que é melhor para ele. Mas, infelizmente, às vezes é o que acontece, às vezes é assim, você não tem o que fazer. Às vezes é com o filho, às vezes é com um irmão, com uma irmã, às vezes é com o pai, com a mãe. Você está tentando ajudar, você está explicando, você está acompanhando, você está explicando as consequências de certas atitudes. Você está mostrando para a pessoa que aquele caminho não vai ser bom para ela, mas a pessoa está iludida, como diz aqui, as seduções do pecado, né? Como é que o pecado seduz uma pessoa? Iludindo-a, se mostrando interessante, atraente, não é? Mas tudo não passa de uma ilusão, e a pessoa abandona a verdade, as provas concretas, o bom senso, a razoabilidade para ficar nas fantasias e pensando: eu acho que vai ser melhor assim. E às vezes a pessoa luta contra quem está tentando ajudá-la. Vira um cabo de guerra. Você puxa para cá para ajudar a pessoa e ela puxa de lá, faz força contra, não é? E aí, quando você insiste, a coisa ainda vira contra você, não é? Você ainda passa por malvado, porque você não aceita, não respeita a liberdade da outra pessoa, e até disso você pode ser acusado. Não, você não respeita ninguém, você só ajuda se as coisas foram feitas do jeito que você está determinando, e começa aquele cabo de guerra. O que você precisa fazer nessa hora? Não tem o que fazer, você tem que deixar a pessoa caminhar pelas próprias pernas, porque chega uma hora que essa luta é pior do que você deixar a pessoa caminhar pelas próprias pernas. Que a pessoa fica tão cega naquele combate que ela se revolta contra você, como se revoltaram contra Deus. Não enxergam mais nada, não enxergam mais o que é sensato, só enxergam que tem alguém fazendo força na direção contrária e precisa vencer aquela pessoa a qualquer custo. Então a melhor coisa é você deixar a pessoa caminhar e fazer a experiência dela. A vida vai mostrar. Deus precisou fazer isso com esse povo, gente. Olha, como diz o Espírito Santo, hoje, se você ouvir a voz de Deus, como é que Deus conduziu o seu povo? Chamando. Não era batendo, não era brigando, não era ameaçando. Não. A ameaça que muitas vezes se apresenta é o aviso de Deus sobre as consequências que viriam. O Senhor fez de tudo para conduzi-los com amor e por amor. E aí diz o Espírito Santo: se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como no dia da rebelião, como fizeram aqueles que se rebelaram contra Deus. Não endureça o seu coração como um revoltado contra a vida, um revoltado contra a sorte, um revoltado contra as pessoas, um revoltado contra Deus, como esse povo fez no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me colocaram à prova, e viram todas as consequências disso por 40 anos. Por isso, irritei-me com essa geração. O que é que irrita a Deus? A insistência da pessoa em permanecer no mal. Porque enquanto nós caminharmos neste mundo, eu e você vamos resvalar no mal. Porque o pecado
sai de dentro de nós, nosso coração. Nós fomos feridos pelo pecado. Então, enquanto perdurarem os nossos dias, nós vamos conviver com o pecado. Mas uma coisa é você ser convivente, outra coisa é você ser conivente. É uma letrinha que muda, mas faz toda a diferença. Quem é a pessoa que convive com o próprio pecado? É aquela que a contragosto cai por fraqueza, mas não aceita permanecer no pecado e se levanta e luta contra ele, e caiu, começa de novo, entende? O que você diz a respeito dessa pessoa? Ela tem pecado? Tem. E qual é a relação dela com o pecado? Ela convive com ele, com desgosto, lutando contra ele. Enquanto uma pessoa luta contra essas fraquezas e contra esses erros e esses pecados e as suas tendências pecaminosas, enquanto ela assume uma luta contra o vício, porque ela também sabe que isso é desagradável a Deus, essa luta a une a Deus, mesmo que ela tenha caído. E é interessante, a pessoa vai firme com Deus, caiu, a gente pensa, isso poderia separá-la de Deus. Depende, vai com calma. O que ela fez quando caiu? Ela se levantou e começou a lutar. Então, essa queda, em vez de separá-la, uniu-a ainda mais fortemente a Deus. Depois da queda, ela ficou mais unida. Porque para se levantar ela precisou reafirmar a sua confiança em Deus. Ela precisou de novo buscar o perdão de Deus. Ela precisou confiar mais na misericórdia de Deus do que na sua astúcia, do que na sua força, do que na sua capacidade de lutar. Então, mais uma vez, ela confiou mais em Deus do que nela mesma. E assim, como foi a frase de hoje, ela vai conhecendo até que ponto nos ampara o amor de Deus. E mais unida ela fica. E qual a outra opção? A outra opção é quando a pessoa, em vez de conviver, ela se joga, ela se abandona ao pecado. Até sob uma falsa ideia de misericórdia, ela diz assim: Deus é bom, Deus perdoa tudo mesmo. Então, eu acredito que no último dia Ele vai perdoar a todos. Então, enquanto isso, eu vou fazendo da minha vida uma lambança. Vou magoando as pessoas, vou passando por cima de todo mundo, vou me atolando nos vícios. Qual é o problema, gente? É que todas as vezes que eu pratico um vício, pratico um pecado, o meu coração se endurece contra Deus. Eu vou ficando com o meu coração empedernido. E Deus, que nunca me obrigou a Ele na minha vida, não me obrigará na hora da minha morte. E uma pessoa que a vida inteira treinou para se decidir contra Deus, não é na hora da morte que ela vai mudar e se parecer. Veja, quando o coração está endurecido numa direção, é muito difícil ele mudar, mesmo na hora da morte, mesmo diante da ameaça. Você conhece gente assim, você já viveu experiências com pessoas assim, que a pessoa morre, mas não muda. A pessoa leva todo mundo para o buraco com ela, mas a pessoa não muda por causa da inveja, por causa do ciúme, por causa da pirraça. A pessoa é capaz de dizer: eu vou me lascando todo, mas vai todo mundo se lascar junto comigo. Conhece gente que pensa assim? Conhece gente que age assim? E tem pessoas que se endurecem de uma tal forma que no final da sua vida ela corre um sério risco de atentar contra Deus dessa forma. E por isso perder a sua salvação. Ingressar na condenação eterna, da qual não terá mais volta. Porque o coração não terá mais remédio. Você entendeu? Então, o que é essa irritação de Deus? É a mesma irritação de um pai que está avisando, que está ajudando, que está tentando desviar o filho de um mau caminho, e o moleque está teimando, e a moleca está teimando. Está dizendo para ele que se ele pegar aquela estrada, provavelmente ele não vai conseguir voltar. Gente, quantos filhos,
foram avisados pelos pais, mas acharam que poderiam se conceder a experiência das drogas, né? Que eram fortes o suficiente, que experimentariam, mas que não iriam se viciar, que seria apenas uma experiência, que seria só para provar. E essa prova custou-lhes a vida, porque ingressaram num caminho de degeneração, de autodestruição, a ponto de chegar à própria morte. Eu já tinha visto na internet esse vídeo, mas vi outra vez esses dias. Alguém resolveu entrevistar uma mulher usuária de crack, médica. A pessoa pergunta, inclusive, o CRM dela. E ela conta. Experimentou o crack. Não pôde mais exercer a medicina porque não tinha condições. Se tornou uma moradora de rua, relegada à indigência. Ela mesma não culpa a família. Ela percebe a condição na qual ela se colocou. Não se sentia, pelo menos durante a entrevista, em condições de abandonar a vida de toxicodependência. E agora se prostituía para ter o dinheiro para poder comprar o crack. E olha, veja bem que não é uma pessoa desinformada, nós estamos falando de médicos. Inclusive, é uma contradição, né? É irrazoável, é incompreensível como uma pessoa que estuda medicina, que sabe todas as consequências de um tóxico como esse no seu organismo, se permite a experiência dessas drogas, de maconha, de cocaína, de heroína, de crack, e seja LSD, e seja lá o que for. Diga para mim, se você não acha que tem um tempero diabólico nessa tentação. Diga para mim se não é uma ilusão proposta pelo demônio e pelo pecado, que tem em vista a destruição da pessoa. E diga para mim, se você fosse o pai de uma pessoa dessa, que você está acompanhando, você está falando e a pessoa está teimando, está fazendo tudo pelas suas costas. Chega uma hora que você diz, não dá. Você se irrita. E o Senhor diz, por isso irritei-me com essa geração e afirmei, eles sempre se transviam no coração. Onde é que começa o nosso desvio? É no coração. É onde a gente deixa de amar a Deus. Quando é que eu deixo de amar a Deus? Quando eu pego o meu amor e deposito no pecado. Ninguém pode amar a dois senhores, gente. Porque vai amar a um e vai desprezar o outro. Quando eu pego o meu amor e deposito no pecado, eu não consigo amar a Deus, não consigo. O meu coração vai se desviando das coisas de Deus. Eu vou deixando de pensar em Deus. Eu vou deixando de rezar. Até aquela oração que a gente vai fazendo no decorrer do dia, na hora de uma refeição, quando a gente vai pegar a estrada, ou numa situação de perigo, o coração vai se desviando tanto que nem elevar mais o pensamento a Deus a gente eleva. Presta atenção se não é assim. Porque mesmo que a gente não tenha permanecido dessa forma, todos nós já passamos por algo parecido em algum momento da nossa vida. E aí a gente deixa de rezar, a gente deixa de pensar em Deus, e daqui a pouco, quando alguém fala de Deus para nós, nós ficamos irritados. E chega um momento que a simples menção do nome de Deus já causa desconforto e causa irritação na gente. Afirmei, sempre se transviam no coração. É no coração que começa todas as coisas, o bem e o mal, as boas e as más escolhas. E depois de se transviar no coração, a gente desconhece os caminhos de Deus. O que é que você desconhecer os caminhos? Desconhecer significa que você conhecia e agora não mais, não é? O que é você desobedecer? Você obedecia e você não obedece mais. O que é você desfazer? Estava feito e você desconstruiu. O que é desconhecer? É mais do que você simplesmente não reconhecer. É você que estava
não ter mais nenhuma identidade com aquilo, você olhar e parecer que foi um sonho. Isso acontece com as coisas más e acontece com as coisas boas. Tem coisas ruins que aconteceram no nosso passado, que quando Deus nos cura, parece que foi um sonho, parece que foi com outra pessoa. A gente se lembra, a gente sabe que foi com a gente, mas aquilo se tornou tão distante e já não nos afeta de tal maneira, não faz nem cócega na gente, que parece que foi com uma outra pessoa. Mas quando o coração começa a se desviar de Deus, a gente começa a duvidar até da experiência que a gente fez do amor de Deus. A gente começa até a duvidar dos milagres que a gente viu. Você estava presente, você estava lá, você viu a pessoa ser curada, era seu amigo, era da sua família. Você estava lá, você acompanhou aquela oração. Você viu que aquilo que aconteceu tinha uma carga espiritual muito forte, que não podia ser a pessoa. Tinha uma coisa ruim dominando aquela pessoa. E você viu, e você testemunhou, você ajudou a rezar, você contou para todo mundo, mas como o seu coração foi desconhecendo os caminhos de Deus. Chega uma altura da sua vida, você que tinha certeza do que viu, você começa: será? Será que não foi fruto da cabeça da pessoa, da minha mente, um distúrbio? Nós vamos duvidando das coisas de Deus. Assim diz o Senhor: lhes jurei na minha ira, jamais entrarão no meu repouso. Porque a falta de confiança em Deus não deixa a gente descansar. Porque quem não confia, espera o pior da vida. Você quer coisa pior do que a morte? Quem não confia em Deus, sabe o que a pessoa vive para esperar? A pessoa vive para esperar a morte. Você consegue imaginar você trancado numa cela, condenado, com a sua execução marcada, e você já sabe até qual será a sua pena, como é que você vai morrer? Como é que você esperaria sabendo que o seu dia já está marcado? É assim como muita gente vive, porque todos nós neste mundo temos os nossos dias contados. E quando a nossa confiança não está em Deus, a realidade da morte, porque ela é real, nós vamos passar por ela, nos angustia, a gente não tem descanso. E a gente não espera só a morte. A gente, diante de tudo que a gente vê, que acontece de difícil nesse mundo, nós esperamos traição, nós esperamos decepção, nós esperamos mentira, nós esperamos engano. E aí como é que a gente tenta compensar? Buscando todo tipo de prazer neste mundo, como se ele fosse o único. E aí é a hora que a gente diz que os fins justificam os meios. Porque já que a gente vai morrer mesmo, então eu tenho o direito de fazer o que eu quiser, para eu poder viver o melhor que eu puder essa vida que é a única. Porque eu não acredito que depois dessa vida vai ter uma outra vida. Gente, aí é o fundo do poço. Diz a palavra: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. A falta de fé transvia a gente. A falta de confiança em Deus nos afasta do Deus vivo. Olha aqui, ó, que ninguém se afaste do Deus vivo. Ontem até eu repassava ali as orientações da igreja, né? Seus preceitos. E a igreja, ela nos manda que nós participemos da missa aos domingos e alguns dias santos de forma específica, né? Em particular. E alguns, ao olhar isso, perguntam assim, né? Mas se eu não participo da missa ao domingo e dos dias santos, eu peco? Peca. É um pecado. E alguém poderia dizer assim, mas poxa vida, por que essa radicalidade em de eu entrar numa situação de pecado só por eu não participar da missa? Só? Não é só, irmão. Nós temos fé de que o Senhor Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz, por nós ressuscitou e nos deu a vida. E isso é chamado o mistério da nossa salvação, o mistério da nossa redenção. Por que a igreja nos diz que é
que peca quem não participa da missa. Não é porque ela está condenando a pessoa, ela está dizendo para nós: é pecado porque você deixa de viver no mistério. Por que nós precisamos participar da missa, ao menos no domingo? Porque nós não podemos sair do mistério. Nós precisamos permanecer no mistério da nossa salvação. Nós precisamos ter um coração que não se afaste do Deus vivo. E quando eu deixo de participar do mistério de Deus, só pode ser por uma razão: eu não estou crendo no mistério do Senhor. Eu não estou crendo na salvação que Ele me outorga. Então, antes que alguém se desanime, diz aqui a palavra para nós: animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que ninguém de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Que ninguém de vós fique endurecido. Olha, quando na dor a gente se revolta contra Deus, o coração se endurece. E endurecido não recebe a graça que nos faria passar por aquela dor e por aquela dificuldade sem sermos despedaçados por ela. Sabe, a graça de Deus é o nosso imunizante. A graça de Deus é aquela nossa proteção. Sabe aquelas roupas à prova de fogo que permite você entrar dentro de um incêndio e não ser chamuscado? É a graça de Deus para nós diante do fogo das tribulações. Todos nós somos provados no fogo da tribulação. Todos nós somos provados no fogo da dor. Todos nós passamos pelas tempestades dos sofrimentos. Todos nós. Mas quando, em vez de me revoltar, eu me uno a Deus, eu educo o meu coração para ouvir e obedecer a Deus, aquilo que vem para me abater, para me destruir, não tem nenhum poder sobre mim. Por quê? Porque eu sou forte? Não, porque a graça de Deus me ampara. A graça de Deus é para todos, mas só é capaz de recebê-la aquele que não se endurece. E o que é que endurece uma pessoa? Endurece qualquer um de nós. Quando na dor, em vez da gente se abrir para Deus, pedir a graça de Deus e com o Senhor enfrentar o sofrimento, a gente se revolta. Aí a gente não ouve, aí a gente não se comove, aí a gente não se converte, aí a gente se perde. Então, antes, animai-vos uns aos outros, enquanto ressoar esse dia de hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado, pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que permaneçamos firmes até o fim na nossa constância inicial. Somos um com Jesus, desde que nós permaneçamos firmes. Então hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. E essa palavra é uma palavra para pessoas que já caminham com Deus, ou que pelo menos sentem a necessidade de Deus na sua vida. Como é que você sabe? Mas porque está aqui, olha, quando ela nos questiona: quem são aqueles que se rebelaram depois de terem ouvido a voz de Deus? Não foram todos aqueles que Deus tirou do Egito, que Deus tirou da escravidão, que Deus fez milagres aos seus olhos? Não foram eles que se revoltaram? Não é? E quais são aqueles contra os quais Deus se irritou durante 40 anos? Não foram os que cometeram pecado contra o Senhor, apesar de terem visto as suas obras? E o seu pecado foi a sua morte? Foi o pecado que os matou, não foi Deus. Foi desviar-se de Deus que causou a sua morte. E para quem foi que Deus jurou que não entrariam no seu repouso? Não foi para aqueles que não quiseram obedecer? Desobedecer a Deus tira o descanso da gente, tira a nossa paz. Assim vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Gente, quem ouve e atende, experimenta. Quem que experimenta o amor de Deus?
Diz aqui o Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Quem que conhece a Deus? Quem que entra no conhecimento de Deus? Quem o ouve e o atende. Se você ouvir e obedecer, você experimentará. Aí você vai entender que as pregações são verdadeiras, que aquilo que é dito é verdade. Aí você entenderá para além daquilo que foi pregado. E você vai perceber que a melhor das pregações não alcança a experiência que nós fazemos quando nós ouvimos e atendemos ao que Deus nos manda. É quando você ouve e atende que você entra no repouso, que você entra no descanso, que você entra na promessa de Deus. Olha que interessante. É quando você ouve e obedece que você entra na promessa. A desobediência nos mantém fora da promessa de Deus. E a palavra do Senhor está nos dizendo nesta manhã que nós receberemos tudo se nós ficarmos firmes. Deus fala conosco, gente. Deus se dirige a nós. Deus fala comigo e com você todos os dias. E não é porque a gente mereça. É graça, é dom, é presente de Deus. É Deus em direção a nós. O que é o Senhor falando ao nosso coração? É Deus em direção a nós. Você já viu que o único jeito da gente entrar no coração de uma pessoa é pelos ouvidos, principalmente? Porque até uma pessoa que faz o bem a você, você não sabe se ela fez porque quis, ou se ela fez por distração, por acidente, até que ela lhe diga. Outro dia uma pessoa me deu uma coisa, mas eu não sabia se ela tinha dado. Entrei em contato com ela para poder saber. Eu falei, será que foi um acidente? Será que deixou aqui por descuido? Você não tem como saber, a não ser que a pessoa manifeste a sua intenção por meio de palavras. Eu falei, olha, eu vi que encontrei isso aqui, vi que veio de você. Você abandonou aqui, o que é? Não, é um presente. Só soube que era um presente depois que a pessoa se deu em palavras. É por meio da sua palavra que Deus se dá a nós. Falar conosco é um ato de doação de Deus, que se doa gratuitamente, que nos socorre por amor. E a obediência, ela só acontece mediante a escuta. Tanto que se você for desmembrar a palavra obediência na sua origem, você vai encontrar um prefixo e um radical. Audir. Audir de audição. O que é obediência? Obaldir, não é? A obediência é algo que você só é capaz de realizar mediante a escuta. Nunca poderá obedecer a Deus quem é incapaz de ouvir a Deus. E uma vez que você ouve o Senhor, cumprir aquilo que ouvimos. Então não basta ouvir, nós precisamos cumprir aquilo que nós ouvimos da parte de Deus. Isso é obediência, isso nos coloca nas promessas de Deus, isso nos confere graça. E isso é também uma resposta nossa a Deus que nos ama, porque escutar é uma demonstração de amor. Você já viu que a gente tem muita dificuldade em escutar quem a gente não ama? Dói nos ouvidos, sabe? Dá repugnância. Nossa, a pessoa está falando e você, se você puder, você some dali. Tem gente que nem aguenta, manda a pessoa calar. Por uma simples razão, não ama. Agora, quando você ama uma pessoa, mesmo quando ela está conversando, nada, mesmo quando a conversa é inútil, você para e escuta e acha que é a melhor coisa do mundo, porque na verdade não são seus ouvidos que estão ouvindo, é o seu coração que está acolhendo aquela pessoa, mesmo na falta de sabedoria dela, mesmo na fraqueza dela, mesmo nos lamentos dela, porque escutar é um ato de amor. Só ouve a Deus quem ama a Deus. Se eu digo que eu amo o Senhor, eu preciso buscar o Senhor em oração. E quando eu me coloco ali para ouvi-lo, o coração é purificado. Aí a gente passa a amar a Deus com o coração puro, sincero.
Nosso coração se purifica pela obediência a Deus. E aí sim, a vida entra em nós, gente. Porque como eu disse para você, escutar é um ato de amor e obedecer também. E o amor é a vida do Espírito. Como é que eu vivo espiritualmente? Amando. Quem não ama já está morto e não sabe, coitado. O que é que dá vida interior para a gente amar? Por isso, olha, o grande remédio para quem se sente morto, para quem se sente morrendo, inclusive nos seus sentimentos, não é ser amado, é amar. Saia de si, sabe? Vai em busca de pessoas que têm sofrimento maior do que o seu. Vai ajudar quem precisa. Isso vai ser um remédio para você que você não tem ideia. Isso vai te levantar, vai te dar asas, vai trazer cura, inclusive para suas tristezas, para sua depressão. Agora, você quer ficar doente, começa a pensar só em você, se tranca no seu quarto, apaga as luzes, se tranca para a vida, se tranca em si mesmo, só pensa em você. Acredite que o mundo gira em torno de você. Qual é o motivo da nossa revolta? É que a gente se sente ferido quando a gente descobre que o mundo não gira em torno a nós. Gente, o mundo não gira em torno a nós. A nossa salvação está em a gente sair de nós mesmos. E aí a vida entra com força. O amor é a vida do Espírito e o ódio é a sua morte. E cada homem, já que a gente está falando aqui de Santo Agostinho, que ele diz só se ama aquilo que conhece, Santo Agostinho também diz, cada homem é aquilo que ama. Ou seja, você se transforma naquilo que você tanto ama. Você já viu como tem casal que se parece? O marido é moreno, a mulher é branca, branca, branca. E tem gente que pergunta, nossa, parecem irmãos. Como vocês se parecem? Não é? Você olha fisicamente, não tem nenhuma razão para um comentário como esse. Mas existe algo que torna essas pessoas parecidas, que as identificou. Você sabe o que é? Amor entre elas. Porque o amor vai transformando um no outro. Mas que absurdo, onde é que está isso? E a palavra de Deus nos confirma que quando marido e mulher se unem, os dois se tornam uma só carne. E não é por causa só do compromisso que fizeram diante do altar. É pelo compromisso posto em prática, de amar e respeitar até o último dia da vida. Isso vai fazendo dos dois um só. Agora, aplique isso a Deus. Quanto mais você ama a Deus, mais você se converte nele, mais divinizado você fica. E é por isso que muitas vezes acontecem milagres através de uma pessoa humana, porque Deus está presente nela profundamente, porque essa pessoa ama a Deus. Porque ela não peca? Peca. Mas o amor que ela tem por Deus é muito maior do que o seu pecado. Mas essa pessoa não peca? Peca, mas ela é uma convivente com o pecado e não uma conivente. Ela não se abandonou ao pecado. Quando eu obedeço a Deus, isso me abre para a vida. Quando eu obedeço ao pecado, quando eu sou conivente com ele, quando eu me abandono ao pecado, ele me torna duro, empedernido, e eu não posso mais receber a vida em mim. Ele me torna refratário à graça de Deus. É tão grande a força do amor que ele transforma a pessoa amante na imagem da pessoa amada. Coloque as mãos sobre o seu coração, feche os seus olhos um pouquinho. Nós não perdemos nada, gente, em amar as pessoas. Mas nós ganhamos muito, muito, muito em amar a Deus. O amor não se gasta como dinheiro. O dinheiro se esgota quando ele é usado, mas o amor, quanto mais você usa, mais ele cresce. Quanto mais você dá amor, mais amor você tem para dar. Quando a gente faz por amor e não por obrigação, nem a escravidão é capaz de arrancar a nossa liberdade. Coloque as mãos sobre o seu peito e peça a Deus que te liberte hoje. Sim. Será que aquilo que está mantendo você escravizado, entristecido, subjugado, deprimido, achando que você não tem liberdade, não é porque de repente o amor caiu do seu coração? Quando a obrigação tomou conta?
Porque quando a gente faz por amor e não por obrigação, não tem nada que possa roubar a liberdade da gente. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra nos faz nascer de novo para que nós possamos amar com um coração novo. Senhor, nós precisamos deste amor no nosso coração hoje. Nós te pedimos, Senhor, que nos dê a graça de, uma vez que nós cremos no amor, respondemos com amor e amar a Deus sobre todas as coisas. Nós queremos amar a todos, Senhor, mas queremos te amar acima de todos. Nós queremos, Senhor, nós sabemos que o pecado faz parte da nossa vida. Infelizmente, vamos ter que conviver com ele enquanto respirarmos nessa terra. Mas nós queremos, Senhor, responder com amor a Ti, diante de qualquer situação de queda. Nos levantarmos porque confiamos em Ti. Dá-nos essa graça, Senhor. Nós estamos te pedindo.